Olá, meninos e meninas. Estou eu aqui agora com a recuperação do segundo bimestre, né? Então, vou passar aqui o conteúdo com vocês, espero que vocês acompanhem. E quem está devendo a nota, né, do segundo bimestre, a nota de geografia, deve dar mais atenção ainda. E no final do conteúdo aqui tem atividade para que vocês possam responder e recuperar a nota de você. O assunto que nós estudamos no segundo bimestre foi a globalização, né, que é esse efeito, né, de mudança, né, no processo das relações entre as pessoas, né, entre os países, né, e trouxe uma diminuição das distâncias, ou pelo menos a sensação de que as distâncias foram diminuídas, mas principalmente ela alterou totalmente as relações econômicas, também sociais, culturais ou políticas. Então a globalização não é um fenômeno recente, ele começou lá no século XV, né, no período mercantilista. E ao longo desses anos ele foi se desenvolvendo, né, o que a gente conhece até como as fases da globalização. Cada grande acontecimento ele trouxe mudanças, né? A Revolução Industrial no século XVIII foi uma fase importante da globalização. A Segunda Guerra Mundial, né, a Guerra Fria, tudo isso foi provocando mudanças, né, nas relações econômicas, políticas, né, de todo o planeta. E uma das grandes mudanças, né, que aconteceu com a questão da globalização foi, sem dúvida, o avanço da tecnologia, né, que modificou o jeito de ser, de fazer, né, de todo o planeta. Então, aqui novamente eu trago, né, as fases da globalização, primeira, segunda, terceira, quarta fase. É importante que você, com atenção, busque compreender isto. A primeira fase, que foi as grandes navegações e as descobertas marítimas até a Revolução Industrial. A segunda fase, que foi da Revolução Industrial à Segunda Guerra Mundial, que foi um período de expansão do capitalismo. A terceira fase, que vai da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro do Berlim, ou o fim da União Soviética, né, do regime socialista, né, a fase conhecida como Guerra Fria. E a quarta fase, né, que é essa nova ordem mundial, foi o domínio do capitalismo no mundo. E aí, em seguida, nós estudamos, fizemos uma relação, o Covid-19 e a economia globalizada, né? A gente viu essa relação que existe, porque agora a economia é globalizada, tudo acontece em rede, o mundo é totalmente integrado. E tudo é muito rápido, os meios de comunicação, de transporte, né? Nesse mapa aqui a gente tem a impressão de que o mundo vai diminuindo, mas na verdade o mundo continua com a mesma extensão, né? Com a mesma dimensão. O que diminuiu foi, né, o que aumentou foi a velocidade dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Então é essa sensação de que o mundo está menor, mas o mundo continua, o planeta continua com a mesma dimensão. Hoje, né, as pessoas conseguem se integrar mais, se relacionar mais, se misturar mais, porque tudo é muito rápido. E aí, inclusive, também foi muito rápido a transmissão do coronavírus, né, por conta dessa rapidez hoje. As pessoas circulam, as mercadorias, né, a economia está globalizada. E aí, num pouco espaço de tempo, a gente já foi vendo a pandemia, os impactos do coronavírus em toda a economia globalizada, porque num pouco tempo o coronavírus, o vírus estava espalhado em todo o planeta, em todos os continentes. E aí, é claro, em alguns mais e outros menos. E aí a gente foi percebendo, ficando muito claro, a dependência econômica que os países no mundo têm com a China. A China hoje um dos grandes
é uma das grandes potências, né, industrializadas, os Estados Unidos, mas a China desaponta hoje como uma dessas grandes potências, que inclusive os Estados Unidos também passam a depender da China para alguns produtos. Que a economia dos países, uma probabilidade de crescimento, a China, por exemplo, ela tem anos que ela cresce 20%, né, o seu PIB, uma riqueza de mais de 12 trilhões. Mas aí a gente vai vendo que essa pandemia ela também mexeu com a economia da China, não foi só com a economia dos outros países, não. Mesmo a China sendo o maior exportador de mercadorias para o mundo, né, ela também entra em crise, né, e aí ela acaba levando os outros, é um efeito dominó, porque os países vão dependendo da China. Por exemplo, no Brasil, a maior parte dos fabricantes de produtos eletrônicos, eles dependem da produção chinesa, eles não produzem todos os equipamentos. Então, a produção de celulares, de computadores, de brinquedos, até de panelas de pressão, depende dos produtos chineses. As montadoras de automóveis no Brasil, né, algumas também dependem das exportações chinesas. A China, ela tornou-se o principal destino das exportações brasileiras, né? O Brasil também vende para a China seus produtos. Da indústria farmacêutica também depende do paracetamol, que é produzido na China, né, numa região chamada Wuhan, que foi exatamente a primeira região que foi fechada na China por conta do Covid-19. Então, isso tudo levou, né, os países a paralisar suas economias, né? Então, não há dúvida de que a globalização ela fez bem à economia mundial. Né? Em poucas décadas, o PIB global ele se multiplicou ou triplicou, né? O número de pessoas vivendo na pobreza também deu uma diminuição. A tecnologia ela permite ganhos na produtividade. Porém, a gente não pode entender que essa globalização ela atinge a todos e ela diminuiu a pobreza em todo o mundo. Na verdade, em algumas regiões, a pobreza ela se acentuou mais, porque a globalização ela acaba separando, né? Quem pode e quem não pode ter acesso, né? Então, não há de fato essa história de que os benefícios da globalização chegam, né, a todos e da mesma forma. Então, era isso. Vocês agora vão responder essas 5 questões simples, né? E vão recuperar a nota do segundo bimestre de vocês. Então, meu abraço, espero ter contribuído.